Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes de estar na casa de Deus, amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Temos um tempo para louvar a Deus, temos um tempo para adorá-lo, e agora temos um tempo para escutar a voz de Deus. E nós sabemos que para escutar a voz de Deus nós temos que abrir os nossos ouvidos espirituais para que essa palavra possa ser recebida na nossa vida, atesorada no nosso coração e posta em prática no nosso dia a dia. Porque Deus ama aquele que ouve, mas também Ele quer que nós façamos, pratiquemos a palavra de Deus. Então, é por isso que estamos felizes nessa noite. Eu gostaria de compartilhar um estudo da palavra de Deus. Eu sei que hoje é terça-feira ou quinta? Quarta-feira. Estou perdido mesmo. Quarta-feira. Isso aí também está bem. Tem que ver se a gente tem que deixar um pouco as coisas do mundo de lado e entrar na presença de Deus. Amém. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. A primeira epístola do apóstolo Paulo ao Timóteo é uma epístola pastoral. Timóteo. Primeira epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Vamos ler várias passagens, porque essa epístola é um tesouro para nós. É chamada de epístola pastoral, uma carta que o apóstolo Paulo escreveu lá no ano 66 aproximadamente, ou seja, que o cristianismo tinha apenas 30 anos, e ali foi escrita. Paulo estava em Macedônia quando escreveu, e estavam acontecendo algumas coisas muito negativas no ambiente eclesiástico. A igreja estava crescendo, o poder do Espírito Santo estava com eles, almas estavam sendo ganhos para o reino de Deus, mas também o inimigo tinha semeado doutrinas falsas doutrinas, falsos ensinos, e é por isso que o apóstolo Paulo está preocupado pelo que está acontecendo na igreja primitiva, especialmente na igreja de Éfeso. Então, Paulo vai escrever essa epístola para o seu filho espiritual, Timóteo, que estava em Éfeso nesse momento, dirigindo a igreja do Senhor, e é por isso que vamos ler alguns versículos. Então, conseguiram abrir sua Bíblia? Capítulo 1, vamos ler o capítulo 1, versículo 1 para na frente. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandato de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz de parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires alguns que não ensinam outra doutrina. Nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro, e de uma boa consciência, e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e no entanto, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usar legitimamente. Sabendo isso, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os impíos e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e os matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário a sã doutrina, conforme o evangelho da glória de Deus, bem-aventurado, que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim,
que antes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Podeis assentar. Depois nós vamos ler outras passagens, porque vamos a dar um estudo bíblico sobre a epístola, a primeira epístola de Timóteo. Irmãos, tudo nós conhecemos bem a vida do apóstolo Paulo. Paulo foi um grande homem de Deus, mas antes de ser um homem de Deus, ele era um fariseu, era um judeu fanático. Amava Deus, mas amava Deus do seu jeito, da sua maneira, da sua forma. Mas quando ele se converteu, ele compreendeu a graça de Deus e ele se transformou, se tornou no maior missionário que o mundo viu. Dizem aqueles que estudam a palavra que se a igreja continuava pregando o evangelho como foi pregado no tempo dos apóstolos Paulo, 6 vezes o mundo já estaria totalmente evangelizado. Essa aí é a estadística. Se a igreja de Deus continuasse por 2000 anos pregando como se pregou naqueles primeiros 60, 70 anos da igreja primitiva, já o mundo todo estaria sendo alcançado. Então nós temos que refletir o que está acontecendo conosco, qual é o problema que está acontecendo. Mas essa não é a temática para hoje, não vou falar disso. Só quero falar da importância da epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. E sabem bem que Paulo escreve essa epístola porque há um problema. As epístolas que estão no Novo Testamento, elas existem, elas estão ali, porque a igreja estava passando por problemas e dificuldades. Se a igreja primitiva fosse uma igreja perfeita, quase todo o Novo Testamento não iria existir. Mas o Novo Testamento existe, as epístolas estão ali, porque a igreja estava passando por momentos difíceis. Então, Deus, através do Espírito Santo, inspirou a homens santos para escrever a sua palavra, e Paulo foi um deles. E Paulo escreve para Timóteo, que o nome de Timóteo, olha só que bonito, o significado do nome de Timóteo significa aquele que honra ao Deus, aquele que honra a Deus. O nome de Timóteo era muito bonito, né? Timóteos, aquele que honra a Deus, aleluia. E era mesmo isso, porque ele era um jovem pastor, mas também era uma pessoa que honrava, que sua vida honrava a Deus. E o problema que estava acontecendo aqui é que entrou na igreja de Éfeso uma doutrina muito satânica. Essa doutrina se chamava gnosticismo. Não sei se vocês escutaram alguma vez a doutrina gnóstica. Conhece a palavra gnosticismo? Bom, então vou explicar. O gnosticismo era uma filosofia e uma heresia religiosa que ela dizia que Jesus não veio em corpo, que Jesus não tinha um corpo de carne, que Jesus era como um espírito, mas assim como um holograma. Conhece a palavra holograma? que Jesus não tinha carne, que era um espírito, que Deus não se encarnou. E se Deus não se encarnou, então o gnosticismo falava que a morte da cruz, a morte de Jesus na cruz, era só uma imagem, um símbolo, mas que não era verdade.
Então, essa heresia tinha entrado na igreja primitiva. Os gnósticos, a palavra gnósticos significa conhecimento. A palavra gnóstico significa conhecimento em grego. Então, o gnosticismo acreditava que a salvação era feita através do crescimento intelectual do ser humano e não era a confiança no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Os gnósticos negavam a obra de Jesus na cruz do Calvário. Os gnósticos eram intelectuais que achavam que o conhecimento iria trazer salvação. Olha, hoje o gnosticismo não é aquele gnosticismo dos primeiros séculos do cristianismo, mas também nós vemos que nos nossos dias também existem alguns tipos de gnósticos. Os gnósticos são aquelas pessoas que acreditam mais nas suas capacidades mentais e intelectuais, que é a obra de Cristo. São pessoas que confiam tanto no seu conhecimento, que são orgulhosos, que acham que podem resolver todas as coisas. Esse seria um novo tipo de gnosticismo. Mas nós sabemos que sem Jesus não somos nada. Que tudo que nós somos está perante da sua presença, que todo o nosso conhecimento está lá na cruz do Calvário, que tudo que somos não seria nada se não fosse pela graça de Deus. Mas os gnósticos, aqui no tempo de Paulo, no tempo do Timóteo, eles estão ali, eles estavam entrando na igreja e estavam confundindo o povo de Deus. Então, o que eles falavam? Eles falavam que o corpo humano era mau, que o corpo era a pior coisa, que somente Deus queria o nosso espírito. E tu sabe que aí tem uma verdade e uma mentira. É lógico que o nosso corpo é carnal, é lógico, mas Deus ama também o nosso corpo. Deus não ama somente o nosso espírito. Deus também ama o nosso corpo, porque o nosso corpo é templo e morada de quem? Do Espírito Santo. Se Deus não amasse o nosso corpo, não teríamos a promessa de quê? Da ressurreição. Se o corpo não é importante para o cristianismo, por que então Deus dá tanto valor ao corpo que Ele vai ressuscitá-lo? Amém? Eu imagino como será, né? Por favor, Deus, quando me ressuscitar, me arruma um pouquinho, ok? Tá? É uma oportunidade, né? Tem pessoas que perguntam, como será o nosso corpo ressurreito? Como será? A Bíblia não fala, mas temos algumas dicas, quem sabe? Quem sabe será com um corpo glorificado, isso sim fala a Bíblia, que o nosso corpo será glorificado como o corpo de Jesus. Aquele corpo de Jesus glorificado, quando ele ressuscitou dos mortos, ele foi glorificado. E era um corpo que era material, mas ele era material, mas de uma forma diferente. Era um corpo sobrenatural. Aleluia. E esse corpo nós também vamos ter. Aleluia. Glória a Deus, eu quero um corpo desse aí, Amém, amém, glória a Deus. Então, os gnósticos, eles falavam que tudo isso era mentira. Que tudo isso era mentira. E não somente isso, eles também tinham um pensamento de libertinagem. Sabe o que é a libertinagem? Que eles achavam que nós podemos pecar, nós podemos fazer o que nós queremos. Se a graça de Deus nos salva, então, para que vamos nos santificar? Para que vamos buscar a presença de Deus? Não, nada disso. Vamos a viver uma vida totalmente livre de Deus, livre dos mandamentos. Então, eles compreendiam que a graça não era uma obra sobrenatural no cristão, senão eles pegavam, apanhavam a graça e não compreendiam que realmente significava a graça. A graça significa favor não merecido. Graça é que nós não merecíamos mesmo a salvação. Mas agora Deus, através do seu Filho Jesus Cristo, nos salvou, pagando um preço muito alto na cruz do Calvário pelos nossos pecados, mas agora
Nós podemos viver de qualquer jeito, de qualquer maneira? Não. Nós temos que nos santificar. Mas os gnósticos falavam que não é preciso se santificar. Você pode continuar vivendo sua vida como lá no mundo. Então, Paulo ficou muito preocupado por isso. Então, o que fala Paulo? A partir do versículo 3, diz assim: como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir a alguns que não ensinem outra doutrina. Ou seja, que tinha pessoas que estavam ensinando outra doutrina. Nem se deem fábulas ou genealogias intermináveis. Duas coisas aqui, fábulas e genealogias. Esses gnósticos tinham o costume de, em vez de pregar a palavra de Deus, eles só falavam de fábulas, de histórias fictícias, de imaginações humanas, de histórias que não estão aqui na palavra. Então Paulo fala, por favor, isso não, na igreja não. Não somente isso, fala de genealogias intermináveis. Você sabe que quando a gente está lendo o Antigo Testamento, tem um livro de Números e um livro de Crônicas, né? E tem muitas genealogias aí. E elas estão porque são importantes. As genealogias são importantes. Ontem estávamos falando com o Patrick sobre a genealogia. Mas tinha alguns judeus que davam mais importância às genealogias que a outra escritura. E perdiam o tempo tentando compreender as linhagens, a história do sangue, a história de tal ou qual família, em vez de estudar realmente as verdades que estão na palavra de Deus, que servem para edificação. Ou seja, que na Bíblia nós temos muitos conhecimentos, e todos eles são de Deus, são bons, mas nós temos que viver uma vida tentando procurar da palavra de Deus o melhor, porque a palavra de Deus tem muitas verdades boas para nós, mas tem que ser essas verdades que edificam. Olha só o que fala Paulo. Diz assim, versículo 4, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que? Ou seja, que Paulo está falando mais ou menos isso. Paulo está querendo dizer mais ou menos isso. Se você vai estudar a Bíblia para discutir, se você vai estudar a Bíblia só para se mostrar que tu sabe, se você vai estudar a Bíblia somente para mostrar para os outros irmãos que tu tem a razão, que todo mundo está errado, tu não está edificando a igreja de Cristo. Ou seja, que nós até podemos ler a Bíblia, mas não significa que estamos lendo a Bíblia da maneira certa. Então, porque as genealogias estão na Bíblia? Claro que estão na Bíblia. Mas Paulo fala o seguinte, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim eu o faço agora. Então, a edificação consiste em quê, meus queridos irmãos? Na fé. Na fé. Eu posso saber de cor a Bíblia, mas se eu não tenho uma fé genuína, se eu não estou vivendo uma fé genuína, não adianta nada saber de cor todos os livros da Bíblia, todos os capítulos da Bíblia, todos os versículos da Bíblia. É importante, mas mais importante é ter uma vida de fé em Cristo Jesus. Ora, versículo 5, ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, amor, consciência e fé. 3 coisas importantes aqui que Paulo fala para Timóteo. Ou seja, Paulo está falando, é bom estudar a Bíblia? É bom. Nós temos que conhecer a palavra? Temos que conhecer. Mas o mais importante é conhecer a palavra para saber que o mandamento tem um fim. O fim é a finalidade. Qual é a finalidade do mandamento? Amar. Amar. Eu posso, novamente, conhecer todas as escrituras, conhecer todas a verdade, mas se eu não tenho amor, eu perdi o tempo. Eu perdi realmente o tempo. Então, amor e um coração puro e de uma boa
consciência e de uma fé não fingida. Amém? E agora quero ler, também junto com vocês, o capítulo 3. É muito importante, porque Paulo vai dar alguns conselhos e alguns deveres dos bispos e de diáconos, que seriam hoje também os líderes da igreja. Dentro dos líderes da igreja entrariam pastores, mestres, missionários, profetas. Você sabe que na Bíblia nós temos 5 ministérios, né? Temos o ministério apostólico, o profético, nós temos também o evangelístico, o pastoral e o ministério de mestre, né? São 5 ministérios que Paulo fala. Então, aqueles que querem ser bispos, ou seja, que estão na liderança, há certos deveres que temos que cumprir. Capítulo 3 diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Ou seja, não somente episcopado, qualquer cargo de liderança na igreja, é algo bom? É óbvio que é bom, é muito bom. Se algum de nós está desejando isso no coração, parabéns, você está de parabéns. Você está almejando uma coisa boa mesmo. Mas agora vamos ver que tem alguns deveres que as pessoas que estão desejando isso devem cumprir. Versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível. Que é isso, irmão? O que significa irrepreensível? O que significa? A ideia, como? Calma, amorosa, responsável. O que mais? Fiel são muitas coisas, né? A palavra irrepreensível é uma palavra muito linda, que significa que não tem como falar mal de você, tá? Eu sei que sempre vão falar mal, a gente sempre sabe, mas falarão mal mentindo. Mas a pessoa irrepreensível significa que tu olha para ela e a vida dela ela está bem diante de Deus, tem testemunho. O que ela fala, pratica. O que ela fala, vive. Então, aqueles que estão na liderança, todos nós devemos ser irrepreensíveis. É óbvio que é para todos também, mas aqueles que estão na liderança estão numa vitrine. Quando a gente sobe aqui, já olha só, é um degrau, né? Mais acima. O que significa isso? Que agora todo mundo está olhando em nós. Quando a gente está pregando, as pessoas estão olhando. Quando a gente está cantando, as pessoas estão olhando. Quando a gente está orando aqui, as pessoas estão olhando. Então nós estamos numa vitrine. E é por isso que seria bom que nós sejamos irrepreensíveis. E aí porque especificamente é para o bispo, marido de uma mulher, ou uma só esposa. Por que fala isso? Porque naquele tempo, no tempo antigo, era muito comum a poligamia, era cultural. Os homens costumavam ter muitas mulheres. Então, Paulo acha que isso não está bem. Se você quer ser um líder na igreja, um bispo, tu não pode ter muitas mulheres. Não pode, é só uma. Não digo eu, é a Bíblia que fala, né? Bom, está só o Patrick aqui e o irmão Emanuel, tá? Uma já chega, tá difícil. Eu sempre penso isso, né? Pai, eu só apenas posso com uma, né? Uma dá trabalho, imagina 2, 3. Ele tem que ser, depois, a segunda característica qual é? Vigilante, né? Sóbrio. O que seria sóbrio? Sóbrio é o antônimo de ébrio, de bêbado. Então, uma pessoa sóbria é que está bem, escuta bem o que eu vou falar. A pessoa sóbria, que fala aqui a Bíblia, é que ela está bem mentalmente. Consciente, mas está funcionando bem a cabecinha. Não sei como é no Brasil, ou em outros lugares, ou Portugal, mas na Argentina nós temos muitas palavras para chamar alguém de louco. E você sabe que a Bíblia
diz que nós não devemos chamar ninguém de louco, né? Mas também é certo que tem vezes que tem pessoas que nós chamamos lá que falta um patito, um patinho, né? Falta um parafusinho. Na Argentina eles falam, olha, o cara está tudo bem, mas está faltando um patinho na cabeça, um jogador no time. E aí tem muitas formas de... Então, saúde mental. A maioria dos que pregam isso nunca falam disso. Para servir a Deus e ser um líder, nós temos que ter saúde mental. E a saúde mental é muito importante. É por isso que nós temos profissionais hoje que nos ajudam com a saúde mental. O psicólogo é do diabo? Pergunto. Não, é parte da medicina. Se você tem um problema no intestino, vai para o médico. Vai pedir oração na igreja, né? Mas também que vai no médico, né? E se eu tenho um problema emocional, e se eu tenho um problema psíquico, onde eu tenho que ir? Um especialista da psique humana. Então, ir para um psicólogo, ir para um psiquiatra, não é pecado, irmão. Faz parte da saúde. É muito difícil, porque a maioria das pessoas hoje em dia estão com problema. Com estresse, angústia, depressão. Eu conheço pastores com depressão e que agora eles não são filhos de Deus porque têm depressão. Não. É um problema que tem que ser resolvido por um profissional. Naquele tempo não tinha a medicina que nós temos hoje. Mas Paulo fala que aquele que vai estar na liderança tem que ser sóbrio, ou seja, tem que estar bem aqui mentalmente. Então, se eu tenho, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Se na minha casa, minha esposa está vendo que eu tenho umas condutas que não são certas, minha esposa pode falar para mim, Marcos, o que está acontecendo contigo? Por quê? E tu está começando a fazer coisa que não é normal. Eu não posso ficar bravo com minha esposa. Ela está me cuidando. Então, eu deveria ir a um especialista. Então, Paulo fala isso, que o homem tem que ser, então, sóbrio, não ébrio. A pessoa que está ébria, que está bêbada, não está funcionando bem a mente. Então, a saúde mental é muito importante. Depois, que outra coisa? Honesto. A honestidade é um grande valor, né? Honestidade. Significa que eu tenho que ser uma pessoa que fala sempre a verdade. Não posso mentir. Não posso ter uma vida cheia de dívidas, devendo para todo mundo, ter problema com dinheiro. Isso aí um líder não pode. Na realidade, nenhum crente pode. Mas, ainda mais, uma pessoa que está na liderança, não pode. Não tem que ser honesto. Depois, o que mais fala? Hospitaleiro, ou seja, que tem que receber e atender pessoas quando vem na casa. Irmã, está ganhando. Se fosse por obra, já estaria no céu, né? 2 semanas já estou aqui. Ok. Ainda bem que a salvação é pela graça, não é por obras. Mas diz que a obra é importante para nós receber recompensa. Então vai receber recompensa. Amém? Glória a Deus. Hospitaleiro, apto para ensinar. Escuta bem, que um líder, um bispo, um pastor, alguém que está na liderança, tem que ser apto para ensinar. Ou seja, que aquele que quer ser pastor, missionário, se não sabe a Bíblia, me perdoa. Me perdoa. Mas não está preparado. Eu posso ter um chamado. Imagina, Deus fala comigo, eu tenho um chamado contigo, você vai ser um pastor, tá? Eu tenho que conhecer a palavra. Tá? Sim. Sobre a dívida. Dívida. Sim. O
como eu vou dizer, o cristão não pode ter dívida ou não pode ter dívida? Não pagar as dívidas. Uma coisa são dívidas. Não, tem que pagar, isso. Eu acho que nós vivemos numa sociedade que nós temos crédito, né? E nós temos... Na Argentina, nós fazemos uma diferença entre contas e dívidas. Tá? As contas são as coisas que a gente paga, luz, água, seguro do aluguel, tá? Dívidas são aquelas que a gente pega com o banco ou financeiras, tá? O correto seria que a gente sempre esteja pagando. É lógico que pode acontecer que num momento poderia estar passando uma crise e eu poderia não pagar, porque está acontecendo, por exemplo, tu pediu um empréstimo, ficou sem emprego, aí não pode pagar. Mas que seria bom que o cristão possa fazer? Que sempre tenha a intenção de pagar, e quando no momento de ter um emprego começar a pagar, tá? É isso que está falando. Nesse momento, quando Paulo escreveu isso, não existiam os bancos como hoje existem. Então, seria mais ou menos assim o exemplo. Por exemplo, você é pastor, imaginemos uma situação, tu não tem dinheiro, está passando mal, vai, tira, nós chamamos fiado, mas não sei como é no Brasil, fiado, né? Tu vai, tira o fiado, e tu tira, e não paga, nunca. Depois tu não paga, tu tira fiado em outro lugar. Então o dono da loja vai falar assim, olha, aquele é o pastor, nunca mais pagou o fiado. Não pagou. Isso é mau testemunho, é isso. E eu sempre tinha uma dúvida. Que era, quando uma pessoa pede esmola, né? Esmola, eu tenho que dar ou não tenho que dar? Né? É uma pergunta assim. Não sei aqui, mas na América do Sul tem muitas pessoas na rua pedindo esmola, né? Tem muita necessidade. Tá. Então a pergunta é, damos ou não damos? E é complicado. Tá. Então, olha só. Eu estava estudando história da igreja e você sabe que depois que todos os livros da Bíblia foram escritos, já são 66, não pode colocar nenhum livro mais na Bíblia. Já foi fechado o cânon do Antigo e do Novo Testamento. Essa aí aqui é a revelação. Mas os cristãos continuaram a escrever muitas coisas importantes. E um dos primeiros livros, depois de ser escrito da Bíblia, foi um livro que se chamava Didache, que significa ensinos. Isso aí não é palavra de Deus, é ensinos que os irmãos... Era assim como livros, como a gente compra um livro de teologia, um livro de superação espiritual, tá ok? E eu estava lendo esse livro e dizia o seguinte, cada vez que pedem esmola para você, que sua esmola esteja suando na sua mão antes de dar. O que significa isso? Significa o seguinte, eu imagino o seguinte, você lembra... Tu está caminhando lá no Brasil, faz calor, né? Verão. Tu pega uma moeda e aperta assim, né? E a mão começa a suar, né? Sim ou não? A moeda fica molhada ali dentro. Quanto mais tempo tu tem esmola, mais suada fica a moeda, tá? O que significa isso? Significa que nós não temos que dar ajuda para qualquer pessoa. Nós temos que ver como é a terra onde nós vamos semear a nossa bênção para essa pessoa. Porque tem vezes que as pessoas pedem para nós e nós não vemos como está a vida da pessoa e ajudamos, achando que está bem, mas estamos ainda, quem sabe, ajudando uma pessoa que gasta ou que nós estamos semeando nele e nem precisa, em álcool, em drogas, e um monte de coisas. Ou seja, que Deus nos abençoou e nós temos que saber administrar aquilo que Deus nos deu. Então, antes de ajudar, nós temos que ajudar, mas antes de ajudar, orar. Pai, a quem? Que seja boa terra, onde eu vou semear a minha bênção.
Isso aí eu acho muito, muito bom. Amém? Continuamos um pouquinho mais. Então, seja apto para ensinar. Então, o missionário, aquele que tem chamado missionário, aquele que tem chamado pastoral, aquele que tem chamado de evangelista, tem que conhecer a Bíblia. Se não conhece a Bíblia, não pode. Ou seja, é um dever nós conhecer a palavra de Deus. É um dever, senão não pode. Continua mais dizendo, não dado ao vinho. Ou seja, que não seja uma pessoa dependente da bebida. A Bíblia, na realidade, nunca condena o vinho, mas se condena as pessoas que são dependentes do vinho, dependentes do álcool. Sim? E também é uma questão cultural. Por exemplo, tem lugares onde muitas igrejas proíbem totalmente o álcool. E eu compreendo o porquê. Porque são lugares onde a maioria das pessoas tem problema com o álcool. Por exemplo, tem lugares em Sudamérica que você não pode falar, tu pode beber um pouquinho. Não, porque o pessoal tem problema com álcool. Primeiro, coisas bem simples. O álcool faz mal para a saúde se é em excesso. Mas se você dirige, por exemplo, tu não pode beber nada. Porque se você dirige, você vai colocar em perigo outras pessoas. Não somente a sua vida, também outras pessoas. Então, temos que ser muito responsáveis com isso. Amém? Continua. Sim. Não nos embriagamos. Como? Se embriagamos. É lógico. Não pode. Não pode mesmo. Continua dizendo, não espancador. Tem essa versão ali com vocês? O que significa não? Eu sei o que significa, não? Não espancador. Não ser agressivo, não ser violento. Espancador, no espanhol, é pendenciero. É a pessoa que gosta de brigar todo o tempo. Todo o tempo está discutindo, todo o tempo tem mau caráter. Nada disso. Uma pessoa que tem um chamado, um líder, não pode ser violento. Também, diz assim, não cobiçoso de torpe ganância. Para a tradução espanhola não codicioso de ganância desonestas. Ou seja, se é uma pessoa que tem negócios, que esse dinheiro que ele ganha tem que ser dinheiro limpo. Limpo, ok? Honesto. Depois diz assim, mas moderado, não contencioso, não avarento, ou seja, que o avaro, né? Que problema a pessoa que está abençoada, mas egoísta com seus bens. Só para ele, ganancioso, só para ele. E escuta bem o que fala o versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos com toda modéstia. Olha, aqueles que fomos chamados para o ministério, nós temos que ser um exemplo com nossa casa. Porque diz assim, que governe bem a sua própria casa. Ou seja, se eu tenho um chamado pastoral, mas não governo bem a minha casa, não posso ser pastor. Eu tenho um chamado para ser evangelista, mas a minha casa não está sendo evangelizada, os valores cristãos não estão ali dentro, não posso. Por exemplo, eu posso ter um chamado missionário, mas se a minha família não está sendo governada por minha pessoa, com os valores de Deus, não posso. Ou seja, e é tão claro, porque diz assim a palavra de Deus, versículo 5, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Qual é a nossa primeira igreja? Eu sou pastor, né? Qual é a nossa primeira igreja? Casa, o nosso lar. É lógico, eu vou falar isso. Uma coisa é nós ser pai e mãe e nós termos filhos pequenos de menores, né? E outra coisa é quando eles são de maiores. O pastor tem a obrigação de todos aqueles que moram na sua casa, mulher e filhos,
e ser governados por um homem espiritual, porque essa é a minha primeira igreja. Depois, quando meu filho casar, e ele é adulto, e ele quer fazer da sua vida o que ele quer, eu já não sou mais responsável de tudo isso que ele está fazendo, porque ele é de maior e não vive mais comigo. Mas todos aqueles que estão vivendo embaixo do meu teto, eu sim sou responsável moralmente, espiritualmente dessa família. Então, a Bíblia é muito clara com isso. E sabe que eu lembro, eu era muito pequeno, meus irmãos me falaram, porque eu não lembro, que um dia meu pai fez uma reunião com todos os meus irmãos, nós somos 10 irmãos, eu era muito pequeno, não lembro, e meus irmãos maiores estavam bagunçando na igreja, estavam querendo ir para o mundo. Então meu pai fez uma reunião e sentou todos eles e falou assim: a partir de hoje eu não vou ser mais o pastor da igreja. Mas como, pai? Não, eu não vou ser mais o pastor da igreja. Eu vou ligar para o pastor presidente e vou falar que vou ser um membro mais, vamos ir, mas eu não vou fazer mais, não vou ser mais o pastor da igreja. E meus irmãos maiores: mas por quê, pai? Porque eu não sou um pastor, eu não sou um pai de família que está levando meus filhos no caminho do Senhor, porque você está no mundo. Você, fulano, está no mundo, você está no mundo. E a Bíblia fala que se eu não posso governar a minha própria casa, eu não posso governar a casa de Deus. E a partir desse momento, eu não lembro, contaram para mim, que todos os meus irmãos começaram a chorar, pedir perdão a Deus, se ajoelharam. E, por favor, pai, continua sendo pastor. Nós vamos estar com você junto, nós vamos receber aquela disciplina que nós precisamos. E meu pai continuou sendo pastor. Isso são os valores que eu aprendi. Se eu não posso governar a minha casa, eu não posso governar a casa de Deus. Ou seja que, para aquele que tem um chamado de Deus para pastor, para missionário, para evangelista, para mestre, se não tem o lar bem governado, não podemos. Mas não falo isso eu, fala a Bíblia. Eu sei que é duro, é difícil, mas é assim. Mas é assim mesmo. É algo que o Paulo falou para Timóteo e que é um dever do bispo. Então diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Se eu como pastor sou o responsável espiritual da minha casa, eu sou o responsável espiritual da minha mulher, eu sou o responsável espiritual dos meus filhos. Se minha mulher se perde, eu sou responsável também perante Deus. E uma pessoa que não sabe governar a sua casa, eu duvido, segundo as escrituras, que ela vai conseguir governar uma igreja ou fazer a obra de Deus. Porque se minha casa eu não conseguir, vai ser difícil fazer outra coisa que é mais difícil ainda, né? Que é igreja, famílias, pessoas com problemas. Porque as pessoas que vêm para a igreja, irmãos, são pessoas que temos problemas, com muitos problemas. Então, um pastor, um missionário, um evangelista, um mestre tem mais responsabilidade, porque tem a sua família e a igreja de Deus também. Amém? E diz assim: não neófito. Que significa neófito? Que não seja uma nova plantinha. Seja, tem que ser uma pessoa que tem tempo nos caminhos do Senhor, que conheça a Deus, tá? Não neófito, para que, se ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. O grande problema é a soberba com aqueles que são neófitos. A soberba é um grande pecado. Achar que sempre somos nós os que fazemos as coisas e não reconhecer que é Deus. Então, justamente Paulo está falando isso. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então, é importante testemunho? Muito, muito mesmo.
Da mesma sorte, os diáconos vão até ali, não? Então, meus irmãos, são coisas que a gente vai continuar falando a sexta-feira sobre isso, né? São coisas que nós temos que pensar muito bem. Se eu tenho um chamado de Deus, se eu estou sendo chamado por Deus, eu tenho que pensar muito bem que estes são os deveres que o apóstolo Paulo deixou para nós. Deixou para nós, para todos, né? Para mim, para o Patrick e para todos aqueles que anseiam ter um ministério. É duro? É duro. É difícil? É difícil. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Aleluia. Quantos estão felizes? Estou feliz. Amém. Aleluia. Oramos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo ensino nesta noite. Obrigado, Senhor, porque meus irmãos estão recebendo da tua parte. Estamos recebendo palavra de Deus. Senhor, obrigado porque Tu tem propósito com nossas vidas. Eu sei, Senhor, que Tu tem propósito com nossas vidas e com todos os irmãos que estão aqui nesta noite, aqui escutando a Tua palavra, e também aqueles que estão assistindo pelas redes sociais, esse culto de ensino. Senhor, em nome de Jesus, eu Te peço que essa semente que foi semeada nesta noite possa cair, Senhor, em boa terra. Que em boa terra, Pai, em nome de Jesus, eu Te peço, Senhor, abençoa a vida do irmão Manuel, da sua esposa, Senhor, abençoa essa família, Pai, em nome de Jesus. Eu sei que Você pode fazer um milagre na vida deles, eu sei que pode fazer um milagre na vida de todos nós que estamos aqui, das nossas famílias, Pai, em nome de Jesus, que o diabo, que o inimigo não venha roubar essa semente, não venha pegar essa semente. Em nome de Jesus, nós temos vitória. E a Tua igreja tem vitória, Pai. Em nome de Jesus. E não vamos reconhecer nenhuma vitória ao inimigo, nenhuma vitória a Satanás. Nós não reconhecemos nenhuma vitória do inferno, Pai. Porque nós somos salvos. Nós somos mais que vencedores em Ti, Jesus. É aquele que nos amou, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja aqui em Stuttgart, Senhor. Abençoa essa igreja. Aqui tem homens e mulheres que têm chamado de Deus. Aqui tem homens e mulheres que vão fazer a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Obrigado, obrigado. Amém.